No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Verbo Online. Aqui você fica por dentro das principais notícias do nosso ministério e ainda acompanha entrevistas inspiradoras como a de hoje, que inclusive vai ser dividida em 2 episódios. Então, se prepare porque o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nossa primeira parada é no sul do país. A Igreja Verbo da Vida da Zona Sul de Porto Alegre realizou um chá das mães inesquecível. Um encontro marcante onde cada detalhe foi preparado com muito carinho para recebê-las durante uma noite leve, divertida e profundamente edificante. As participantes foram impactadas pela verdade de que suas palavras, fé e posicionamento pavimentam o futuro dos seus filhos. Foi um tempo de muita graça e de um encontro verdadeiramente memorável. Agora a gente atravessa o Atlântico e vai até Leiria, na nação portuguesa. A igreja local promoveu mais uma edição do Clamor por Portugal. Na ocasião, o jogador de futebol Carlos Vinícius foi o preletor convidado. A mobilização aconteceu no mês do Dia da Liberdade, que celebra o fim da ditadura militar naquele país. A convicção da igreja é muito clara, é de que Deus está começando uma nova história em Portugal. Seguimos aqui na Igreja Sede em Campina Grande, onde aconteceu a Conferência da Família 2025. Com o tema A Mesa Está Posta, o evento teve a participação do pastor Calxande e de Marcela Chianca, lá do Rio de Janeiro, além do pastor Tadeu e também Rita Borba, líderes do departamento de família local. Foram 5 cultos e mais de 15 horas de programação. Foi um tempo de reposicionamento e fortalecimento dos valores familiares em meio a uma geração que precisa de referenciais. Confira todos os detalhes desse evento em nosso portal. Lá na região centro-oeste, a Igreja Verbo da Vida em Sinop, no Mato Grosso, realizou 2 ações evangelísticas incríveis. A primeira foi na clínica de tratamento renal, com música, oração e também ministração de cura. A segunda ocorreu pelas ruas da cidade. Foram momentos de conexão com diferentes realidades, mas com a mesma mensagem: apresentar o amor de Deus. E agora, para a gente encerrar, os jovens Verbo da Vida estão com tudo. No último final de semana, ainda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o JPN Tour chegou com tudo e mesmo com as temperaturas baixíssimas na região, o fogo do Espírito Santo aqueceu corações. Foi uma noite de encontro com Deus e um intenso mover entre os jovens. Enquanto isso, lá em Aracaju, em Sergipe, o Impactos 2025 reuniu mais de 140 jovens. Com o tema Teleios, a programação foi diversificada e inspiradora, estimulando uma vida de maturidade, santidade e integridade. Você pode acompanhar tudo sobre a conferência Impactos 2025 e o JPN Tour em nosso portal. Na entrevista de hoje, a gente recebe um convidado muito especial. Eu estou falando de Tassos Licurgo. Ele é pastor, professor, advogado, apologeta cristão. E é com ele que a gente bate um papo a partir de agora. Olá, Tassos, bem-vindo ao Verbo Online. Professora G, muito obrigado por este convite. Estou muito feliz de estar aqui. Uma alegria imensa estar no meio de pessoas de quem eu tanto amo, que eu tanto amo e de quem eu tanto gosto. Que coisa boa, a gente aqui fica muito feliz porque esta casa, eu já me antecipo em nome do apóstolo Guto e toda a diretoria, o senhor é sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Tassos, nos debates que você está à frente, a pauta ciência e fé, ela sempre tem um espaço garantido, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa expressão, o Big Bang rende a ciência à teologia. O que é que isso significa e o que é que as pessoas podem aprender sobre isso? Eu digo muito que o Big Bang, a teoria do Big Bang, é a rendição da ciência à teologia. O que eu quero dizer com isso é que se você pegar, professora G, qualquer obra que foi escrita desde a Grécia Antiga até a metade do século passado, até o idealismo alemão, essas obras vão dizer que o universo existia desde sempre.
Mesmo aquelas que dizem que o universo foi moldado, mas dizem que foi moldado a partir de uma matéria que existia desde sempre, como é o caso da teogonia grega. Todos os livros do idealismo alemão para trás, até a Grécia Antiga, diziam isso. Só tinha um livro que era diferente, que dizia que o universo veio existir a partir do nada. E esse livro era o livro de Moisés, Gênesis ou Bereshit, que no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, e esse verbo criar em hebraico é bará, no original tem bará. Bará em hebraico não é criar de qualquer forma, é criar a partir do nada, criar a partir da inexistência de qualquer coisa. E quando o Big Bang, em meados do século passado, passa a ser proposto, é exatamente se rendendo a essa ideia de que o universo veio existir. Porque antes da teoria do Big Bang, se dizia que o universo era estático, nunca havia sido criado. E se nunca foi criado, não fazia sentido perguntar quem é o criador. Quando a teoria do Big Bang passa a dizer que o universo veio existir e, portanto, foi criado, passou a fazer sentido perguntar quem é o criador. Por isso que o Big Bang é uma rendição da ciência à teologia. Aliás, quem criou a teoria do Big Bang, o primeiro propositor da teoria do Big Bang, tinha por profissão ser padre. Georges Lemaitre era padre que criou a teoria do Big Bang. Então, o pano de fundo da teoria do Big Bang é o fato de que o universo e o mundo vieram a existir. E isso é uma tese defendida há mais de 30 séculos pelos livros de Moisés. Então, a teologia, ela termina que explica isso melhor, né? Que dá subsídios para que isso venha à luz, para que as pessoas possam entender melhor. A teologia sempre disse que o universo foi criado. A ciência nunca quis dizer isso. Por quê? Porque se a ciência disser que o universo foi criado, ela terá de dar conta de quem é o criador. Só que, pelas evidências que aconteceram no século passado, segundo a lei termodinâmica, universo expansão, radiação de fundo, galáxia cimento, teoria da relatividade, existência de urânio radioativos, etc., etc., o cientista, contra a vontade dele, teve que reformular o seu posicionamento e passou a dizer que o universo veio existir. E como agora o universo veio existir, nós temos na ciência de também dar conta de quem é a causa do universo. É interessante, eu vou sair daqui um pouquinho da pauta para pensar uma coisa. A sua formação é muito vasta, né? Você tem conhecimentos notórios em diversas áreas, né? Nas ciências humanas, na filosofia, na apologética. De que forma, às vezes as pessoas, existe até um preconceito que quanto mais um nível intelectual, um nível de conhecimento você tem, você se afasta de Deus. No seu caso, tudo isso faz com que você defenda a fé. Tanto é que está à frente de uma academia de defesa da fé. Como é que você construiu essa consciência de usar o saber para trazer mais convicção para a existência de Deus? Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa correlação entre ser cristão e ignorante é de fato um preconceito. Isso não corresponde à realidade. Pelo contrário, o cristianismo é por si só um sistema de educação. As pessoas que se envolvem no cristianismo crescem intelectualmente. Aliás, mesmo na ciência, a maioria dos cientistas é teísta e a maioria dos teístas é cristã. Eu peguei na história da humanidade, por exemplo, você analisar todos os cientistas, vocês vão ver que os maiores eram teístas e cristãos. Isaac Newton, por exemplo, foi o maior cientista que já pisou sobre a Terra. O que Newton fez foi inigualável comparado com qualquer um outro. Newton criou cálculo diferencial, óptica, etc, etc. Newton é impressionante. Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a contraparte matemática não dava mais conta do desenvolvimento da física dele. Ele teve que fazer o quê? Desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, tanta coisa foi feita por ele que há um avanço que não é na mesma velocidade que ele fez. E quantos sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escreveu sobre a Bíblia, mas o que mais preocupou ele foram as escrituras.
As universidades, conforme eu sempre digo, maiores e melhores do mundo, foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Não é? Eu sempre digo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, cito esses exemplos. Enfim, então, essa ideia, na base da pergunta, de que ignorância vem normalmente junto de cristianismo, é uma ideia falsa, é o contrário. O cristianismo educa as pessoas verdadeiramente. Muitos aprenderam a ler na Bíblia. Sim. As escolas bíblicas dominicais foram criadas para ensinar as pessoas a ler. Então, o que eu fiz simplesmente é o que todo mundo deve fazer. Deve entender o mundo, compreender o mundo, investigar as coisas criadas para compreender também Deus. Porque Deus se revela não apenas pela Bíblia. Sim. Deus se revela também pelo universo e tudo que foi criado. É o que está lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso a características de Deus. Seu eterno poder, sua divindade, várias características o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos 1:20. Então, o que eu fiz foi nada mais do que, penso eu, todos devemos fazer. Tem dúvida, investiga, se aprofunda. Mas se aprofunda mesmo, né? Porque embora a filosofia superficial possa levar ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo. Até porque para você defender as suas convicções, você precisa ter um conhecimento vasto das outras, né? Para que você possa argumentar com propriedade aquilo que você defende. É verdade. Agora, também é verdade que todo mundo não tem que ser igual à forma que eu sou. Cada pessoa é uma individualidade. Se você, por exemplo, é historiador e quer se dedicar ao Senhor também com seu intelecto, amar a Deus também com seu intelecto, que é o que Jesus propõe em Mateus 22:37, ame a Deus com sua alma, seu coração e seu entendimento. Sim. Não é? Esse é o maior dos mandamentos. Você pode fazer na sua área de formação. O historiador, por exemplo, pode se dedicar às provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base do cristianismo, de acordo com a 1 Coríntios 15:14. Então, cada um na sua área pode dar uma contribuição muito relevante. Na área da senhora, também grande professora G, jornalista da mais alta estirpe, como é que se dedica ao Senhor? Da forma que está fazendo, promovendo aqui a comunicação efetiva de temas importantes do cristianismo por meio do talento que Deus lhe deu. Então, todos somos chamados igualmente importantes. Eu me lembro sempre que eu fui, uma certa vez, ajudar um amigo para iniciar uma escola bíblica. Isso foi num lugar bem perigoso da Guatemala. Sim. E lá, num dos dias lá, nós fomos a uma praça, num lugar bem perigoso que tinha lá, e eu vi um senhor de terno, gravata, naquele lugar extremamente perigoso. Nós estávamos com guarda-costas, inclusive, e aquele senhor de gravata proclamava: ele morreria, nem que fosse por um só pecador. Então, o que ele está fazendo ali é um chamado muito específico. Cada um tem um chamado, é uma individualidade. Deus nos usa da forma que nós somos. Então, não é obrigado a ser igual a outra pessoa. Sim. É buscar no Senhor quais são os seus talentos e aprimorá-los para que possamos servir a expansão do reino. Se a pessoa não é cristã, Deus fará tudo que está ao alcance dele para que a pessoa entregue sua vida, já fez na realidade, para que a pessoa entregue sua vida ao Senhor. Basta que nós possamos abrir o nosso coração. Deus fez o que fez para abrir o nosso coração, e a vez que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós vamos fazer a obra que nos é proposta. Exato, isso é bem importante, e pena que no cenário atual das nossas universidades a gente vê o contrário, né? A gente vê as pessoas, quanto mais buscam conhecimento, mais vão se afastando de Deus, né? Infelizmente a gente vê isso. Eu acredito que o número de cristãos numa sala de aula, ele é bem menor do que aqueles alunos que não creem em nada, aqueles alunos que creem em uma qualquer espécie de divindade ou de energia, mas que não tem essa segurança e convicção de crer no Criador, né? As universidades hoje são predominantemente anticristãs. Mas isso tem mais a ver com um fato histórico de conquista desses espaços pelo comunismo. Sim. É uma outra história aí, né? Durante o regime militar, o comunismo conquistou os espaços da educação, da cultura, do entretenimento. E a partir daí passou-se a se desenvolver ali um espaço em que o cristianismo não era bem visto.
E por esse motivo que nós temos uma predominância extremamente relevante de um pensamento não apenas laico, mas anticristão. As demais religiões transitam muito bem. Só as religiões judaico-cristãs que são fortemente atacadas naqueles ambientes. Pois é, pastor. O senhor tem falado bastante sobre globalismo e descristianização, né? Quais são os pilares dessa agenda ideológica, né? E como a igreja e a família, elas podem resistir a esse movimento. Exato. Esses assuntos de comunismo e globalismo, eu tenho tratado, inclusive, no livro que eu estou lançando. Agora, lancei em Belo Horizonte, vou lançar agora dia 10 em Brasília e depois São Paulo e Natal, que se chama A Batalha pela Verdade. Então, este livro trata desse assunto. E no quesito do globalismo, o que nós temos é um fortalecimento de instituições supranacionais que passam a decidir como as pessoas vivem em outros países. Você veja, por exemplo, que nós temos a Agenda 2030 e já a Agenda 2045, o nome Vision, em que você tem uma reunião de menos de 100 pessoas, né? Um grupo, mais ou menos um terço desse grupo para questões financeiras, um terço para questões políticas, outro terço para questões tais e tais. Você pega menos de 100 pessoas se reunindo, pessoas que não foram eleitas, que não representam todas as pessoas, se reunindo para decidir o destino de 8 bilhões de pessoas. Então, esse é um problema sério. Você tem o enfraquecimento da soberania nacional, a perda da individualidade, para que todo mundo passe a obedecer ditames que são determinados por uma pequena elite, muitas vezes comunista. Então, esse é o grande problema do globalismo. E a igreja é uma resistência contra isso, porque a igreja prega a liberdade, a individualidade, o convencimento. A igreja, ela cresce pelo convencimento, não pela força. Nos coloca em outra perspectiva diante dessas coisas. Então, a igreja e a família são as duas maiores resistências contra os arroubos comunistas e também do globalismo rentista. A igreja é muito forte, a família é muito forte e deve ser cada vez mais incentivada e fortalecida. Nós botamos muitas vezes a esperança na política. Sim. A política é importante, mas não é a instituição mais poderosa. A instituição mais poderosa é a igreja e a família. Tassos, falando em família e sobre o seu livro, né, A Batalha pela Verdade, Igreja, Família e Resistência contra a Guerra Cultural. O que é que motivou você a escrever sobre esse tema? Eu sei que você já falou sobre isso em alguns debates, em algumas palestras, mas a força que você imagina que isso vai trazer para essa geração? A necessidade de fortalecimento da família e a igreja é essencial, não apenas para que nós tenhamos uma sociedade mais forte, mas para que nós solidifiquemos as famílias. Eu viajo muito, professor AG, eu sempre digo isso, às vezes eu vou para lugares e fico absolutamente entristecido quando eu vejo amigos queridos, muitos dos quais pessoas piedosas, cristãos, com os filhos em caminhos que eles não gostariam que os filhos estivessem, caminhos fora do evangelho, pessoas que se submeteram a várias ideologias anticristãs, como feminismo, LGBTismo, antipatriarcalismo, antinatalismo, negrismo, teoria crítica racial, inúmeras ideologias anticristãs. E aí nós temos que resgatar a verdade para que essas famílias se solidifiquem. Então é um livro essencial para todos os pais, para que leiam e entendam quais são os movimentos que estão acontecendo, para que protejam sua família. Então há duas formas de ação do inimigo das nossas almas. A primeira forma é a forma da escravidão, de submeter a pessoa. Essa forma é caracterizada pelo faraó do Egito. O faraó do Egito agia assim. Mas existe uma forma em que o inimigo de nossas almas conquista as pessoas não pela submissão, mas pela sedução. É uma forma que envolve um certo grau de sutileza. É o que nós vemos no rei da Babilônia. O rei da Babilônia, quando invade Jerusalém, pega as melhores cabeças de Jerusalém, leva para a Babilônia e tenta seduzir essas cabeças. Sim. Então Daniel e seus amigos, por exemplo, foram oferecidos a eles da comida do rei, da bebida do rei, para que aquelas pessoas fossem conquistadas de dentro para fora. Então muitas vezes o inimigo de nossas almas está agindo dessa forma conosco, tentando nos seduzir, e esse é um problema muito grande.
E é um problema que deve ser identificado. Então, o feminismo, o LGBTismo, todos esses movimentos políticos são no sentido de conquistar a pessoa de dentro para fora, para afastá-la do cristianismo. Veja que o feminismo tem nada a ver com defesa da mulher. Quem gosta do feminismo é a feminista, não é a mulher. É verdade. O LGBTismo não tem nada a ver com defesa do homossexual. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista, não é o homossexual. E assim sucessivamente. O indigenismo não tem nada a ver com defesa do índio. Quem gosta do indigenismo é o indigenista, não o índio. E assim sucessivamente. A gente trazendo agora para um tema bem atual, bem polêmico, né, que a gente tem visto nas mídias, é o uso dos bebês reborns, né? São hiperrealistas e estão sendo usados até, apesar de se dizer que é algo terapeuta, mas eles estão sendo usados assim como substitutos afetivos, né? Então, como o senhor enxerga esse tipo de, vamos dizer assim, de tecnificação das emoções humanas e quais as consequências que isso pode trazer para o futuro? Que aí é uma psiquiatrização do mundo absoluta, né? Que nós estamos hoje num mundo que as pessoas abandonaram a realidade. A realidade se tornou desimportante e o que nós vemos é as consequências de um mundo psiquiatrizado. Todo mundo é louco. Você veja, por exemplo, que você propor que um homem pode ser uma mulher, isso só pode ser levado a sério se você desconsiderar a realidade. Porque um homem não pode ser uma mulher, não é porque nós não queiramos que ele seja, porque é um impeditivo chamado realidade. Então, se afasta a realidade para um elemento, pode se afastar a realidade para tudo. Então, pessoas hoje que vivem narrativas descoladas da realidade sofrem as consequências de um movimento, de uma vida que não encontra respaldo nas coisas como são. E aí essas coisas estouram nesses elementos de absolutamente tratamento psiquiátrico, um dos quais é você tratar um boneco como um filho. Tratar um cachorro como filho é um exemplo menos grave disso. É a mesma coisa. O cachorro não é seu filho. Sim. Agora, piorou, é um boneco agora, não é? Então é um mundo, e é tão psiquiatrizado o mundo que nós temos instituições oficiais se manifestando, por exemplo, tendo que dizer oficialmente, a própria Magistratura do Trabalho publicou isso, depois teve que retirar, publicou dizendo que uma mulher ter um bebê desse aí não dá a ela direito à maternidade, licença maternidade. Quer dizer, tem-se de dizer o óbvio. Está se realizando cada vez mais a previsão feita pelo Chesterton, pensador católico muito relevante, que dizia que chegaria o dia em que nós teríamos que provar que a grama é verde. E de fato, chegou esse dia. Nós temos que provar que um boneco é um boneco, não é uma pessoa. E provar que uma pessoa não é um gato. Isso. Não é um rato. Apesar dela dizer que se identifica. Outro dia eu vi no Twitter um post seu sobre isso, né? Agora dos Therians, né? Que são pessoas que se dizem se identificar com animais. Isso, mas do ponto de vista intelectual não há diferença entre um homem achar que é um rato, um gato, um javali, um canguru, do que o homem achar que é uma mulher. Então, uma consequência do transgenerismo é a existência do transespécie. Se a verdade não leva mais em consideração a realidade, seja lá o que eu disser, deve ser verdadeiro, inclusive que a pessoa é um canguru no corpo de um homem. São as consequências do abandono da realidade. Sim. É um mundo psiquiatrizado e todo mundo querendo ser louco. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. E de cara, eu já aviso que a entrevista especial deste episódio com Tasso Licurgo continua na próxima semana. Se você gostou, já compartilhe, divulgue esse episódio e fique ligado que a segunda parte vai surpreender você. Eu também vou ficando por aqui, declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro, esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.